todos e a todas, né, e seguir conversando depois desse belo espetáculo que nós tivemos exige um esforço a mais, né, de nós podermos de nos deixar tocar pela emoção, pela integração de povos, que vem tão de encontro à proposta da própria psicanálise, a própria proposta aí da nossa Bienal, né? Então, mais dentro do possível, vamos tentar, né, sairmos das nuvens que estávamos e ir aterrissando aos poucos. Queria agradecer muito a Guiomar, agradecer a Josi, agradecer a toda a diretoria da Sociedade Brasileira de Psicanálise de Ribeirão Preto pelo privilégio de estar aqui nessa noite, numa fala de abertura, num evento que sabemos que já tem aí uma grande história, já está inserido praticamente no calendário dos grandes eventos da psicanálise brasileira. E o privilégio também importante e significativo, né, e pensando na própria criação do nome dessa Bienal, né, nas impenetráveis fronteiras aí, eu particularmente acompanhado de Freud, assim, o Freud tem uma frase em Totem e Tabu que ele diz, né, que o nome de um sujeito ou o nome de alguém é tão importante, talvez a própria essência do sujeito. Então, quando nomeamos algo, estamos falando algo extremamente importante e significativo. E eu queria só dar um assinalamento numa parte dos impenetráveis fronteiras e a partícula in, né? E a partícula in, ela vai ter um significado importante na temática que a Bienal está propondo, ela vai ter uma temática importante no pensamento psicanalítico, principalmente porque a partícula in, ela tem um duplo sentido na língua portuguesa. Ela significa não, proibição, podemos dizer não permeável, mas ela também tem ideia de movimento. Ela também tem ideia de movimento em direção a. E eu acho que é justamente essa dupla face do impermeáveis que nós vamos abordar provavelmente nessa noite e nas próximas mesas, né? Esse in que tem a ver com inconsciente, não consciente, mas trabalha para vir a se tornar consciente. Quando nós abordarmos algo que remete lá à nossa temática de hoje, nós vamos trabalhar a questão, então, do irrepresentável, o irrepresentável, o que significa isso, o que mobiliza, o que não mobiliza e quais são os destinos sobre essas questões. Então, mas retomando e tentando trabalhar um pouco as questões do que nos tocam, né, eu diria que a minha própria presença aqui já faz parte de uma ruptura de fronteiras, né, que a Sociedade de Ribeirão Preto está cumprindo. Por que é uma ruptura de fronteiras? É uma ruptura de fronteiras por dois grandes motivos, né? Um, por convidarem a mim, um psicanalista negro, provavelmente pela primeira vez, para fazer uma fala de abertura num evento importante e significativo para a psicanálise brasileira. Então, nesse momento, há um movimento de ruptura, há um movimento de se penetrar a territórios, que é a temática, né, que os colegas que me antecederam, Miguel, a Silvana, a Josi, falaram desses territórios e desses lugares, né? Então, a minha presença nos últimos tempos na psicanálise brasileira, ela tem cumprindo uma dupla função, né? E uma das funções é um ato político. O que é um ato político psicanalítico? É um ato de poder fazer falar toda a dimensão política que a psicanálise implica, que implica a tomada de posições, que implica a capacidade de ter empatia com o sofrimento do outro e por que caminho nós vamos caminhando para dar vozes a essas questões. Então, de alguma forma, vocês inauguram alguma coisa importante, vão ter outros desdobramentos em mesas que vão tratar especificamente da questão do racismo, que evidentemente é quase impensável nós pensarmos na virada de 20, nós pensarmos na ruptura que o Freud propõe com esse texto de 20, sem que essa temática do racismo não venha à tona. Porque, inevitavelmente, né, usando uma palavra de uma colega de Ribeirão, a Diva dizia em algum momento, né, que o racismo poderá ser considerado a virada de 20 na psicanálise. Um grande momento de reorganização de fatos que nos permitirão, provavelmente, dar um outro sentido e rompermos com aquilo historicamente, que é uma psicanálise omissa em relação aos fatos que constituem a cultura brasileira com toda a sua singularidade. Bom,
Mas eu vou tentar me deter. A Guiomar, falei com a Guiomar que eu vou ter um tempo em torno de 40 a 45 minutos. Sugiro que a Guiomar, quando ficar próximo do meu tempo, Guiomar, tu possa sinalizar, né? Okay. Porque eu vou me perder no tempo e no espaço. Então, tu me sinaliza. Fica tranquilo. Eu sou bem comportado. Assim que tu me disseres, eu encerro a minha fala, eu encaminho para o encerramento. Então, o que eu pretendo falar para vocês, pegando esse texto centenário, esse texto extremamente importante? Esse texto centenário, eu acredito que quando o pessoal da comissão científica pensou em resgatar os 100 anos do Além do Princípio do Prazer, eu também acho que é por vários motivos, como todas as escolhas que fizemos. Uma escolha, nós psicanalistas temos todo um carinho especial pelo pensamento freudiano e um carinho de resgatar textos clássicos freudianos. Sempre clássico no sentido daquilo que tem muito que dizer que não foi dito, aquilo que persiste e precisa ser pensado, falado, etc. Então, além dos 100 anos, que evidentemente é o start, tem uma outra coisa importante que vem com a questão do romper fronteiras. O Freud, com Além do Princípio do Prazer, ele faz uma grande ruptura na sua própria teoria, né? A primeira vez que eu fiz um grande trabalho sobre a questão da pulsão de morte, eu também devo a Ribeirão Preto. Quando eu estive no Congresso Brasileiro, que foi organizado pela Sociedade, foi o primeiro grande trabalho que eu fiz sobre os 90 anos do Além do Princípio do Prazer. Estou tendo o privilégio de voltar via virtual a Ribeirão e falar dos 100 anos. Então, se passaram 10 anos desde esse trabalho, foi 2011, passaram-se praticamente 10 anos, e eu retorno para poder falar sobre o Além do Princípio do Prazer e que, evidentemente, o grande conceito que está nesse texto é a pulsão de morte. Mas para que a gente possa minimamente acompanhar, né, o pensamento freudiano, que as grandes complexidades do pensamento freudiano, que nós temos sempre que estar contextualizando Freud no tempo e no espaço, né? Quando a gente faz alguns recortes do pensamento freudiano, nós sempre corremos o risco, o qual? O risco de fragmentar um pensamento complexo. Como é o meu estilo de fala e de conversar com vocês, eu vou ter que teorizar algumas coisas anteriores que levaram Freud a fazer a virada de 20, vamos conversar sobre a virada de 20 e os desdobramentos na teoria e, provavelmente, o que isso tem a ver com o nosso tempo, que é a grande preocupação de todos nós, como é que a teoria freudiana nos ajuda a pensar o que, digamos assim, o mal-estar na cultura que permeia o século XXI, e todos nós citamos em algum momento as agruras que vivemos sobre a questão da pandemia e o que representa na história da humanidade, que a pandemia, evidentemente, veio mais do que nunca para romper fronteiras, né? A globalização se dá de uma forma clara, ampla, por essa via, e que pode implicar em coisas destrutivas e, quem sabe, em possibilidades potenciais de transformação. Nós temos que partir do quê? Do que nós estamos falando o tempo todo aqui. A psicanálise, ela nasce de 3 grandes construtos teóricos freudianos. Ela nasce da autoanálise do Freud, ela nasce do Freud falando com a cultura e ela nasce do Freud com a clínica psicanalítica freudiana. Desses 3 grandes pilares vai nascer a psicanálise. A psicanálise, até que o Freud chegue a 1920, que é o nosso objeto de estudo, ela tem praticamente, eu diria, porque o meu ponto de partida do pensamento freudiano se dá em torno de 91, no texto sobre afasias, que é o primeiro grande momento que o Freud escreve o primeiro livro dele, e ele publica um livro de caráter neurológico, mas de um caráter que o Freud começa a se ocupar, né, do que é o texto sobre as afasias, sobre a questão do sofrimento psíquico. Sofrimento psíquico a gente pode nomear agora, mas o que acontece nos distúrbios de fala, o que é funcional, o que acontece. Então, de 91 a 1920, se passam em torno de 30 anos. Durante 30 anos, o Freud trabalhou com qual lógica? Evidentemente, é uma análise reducionista, uma análise linear, para que a gente possa chegar a 20, né, num tempo exíguo aí dos nossos 45 minutos. Durante todo esse período, o Freud vai trabalhar com o quê? Com a lógica de uma sexualidade infantil, de uma lógica de uma sexualidade infantil calcada na pulsão sexual e nos seus destinos, né? E que nessa concepção ele vai criar toda a sua concepção de desejo, né? Um desejo que é disruptivo, um desejo que ele rompe fronteiras de toda uma concepção do que era o desejo, até que o Freud propõe um desejo calcado no complexo de Édipo. Então, esse é um grande momento freudiano, quando ele resgata a ideia de uma sexualidade infantil, quando ele resgata e constrói a ideia de um complexo de Édipo, estruturando o sujeito e a cultura. No clássico trabalho dele de
de 12, 13, Totem e Tabu, o Freud também adentra uma outra fronteira. Ele adentra onde? Ele adentra a fronteira da antropologia. Totem e Tabu é uma antropologia psicanalítica. É o Freud propondo como nos construímos cultura e sujeito calcado no complexo de Édipo, né? A melhor forma de nós definirmos Freud, se é que a gente pode definir, é como Freud se diz em 1900. Né? Eu acho que a gente tem que resgatar como é que o Freud se autodefine em 1900. Né? O Freud diz em 1900 que ele não é um cientista, ele não é um pensador, ele diz, eu sou um aventureiro, eu sou um conquistador, com a tenacidade e a ousadia desse tipo de homens. Quando ele está dizendo isso, ele está dizendo que ousar criar o que não foi criado há de sair desse lugar do que era ser cientista aos moldes do final do século XIX, início do século XX. O Freud vai conceber um outro tipo de ciência, com características muito próprias, e nessas características ele vai criar, evidentemente, o seu grande conceito, que a gente pode dizer, que a psicanálise nasce com o conceito de inconsciente, que vai criar aquela célebre frase, que vai ser dita em 17, mas que é uma espécie de apresentação do pensar psicanalítico. O eu não é senhor em sua própria casa. Essa frase máxima dele, que está lá em 17, ela dá uma forma de pensar para o mundo, evidentemente, muito mais além dos nossos universos psicanalíticos, do que se trata a psicanálise. Né? Que o eu não é senhor em sua própria casa. Que força é essa que nos habita, que tem tal potencialidade de transformação do que onde penso que eu não sou. Eu sou onde não penso. Ou não penso desde esse processo secundário. Então, o Freud tem toda uma concepção calcada nessa lógica do desejo e do princípio do prazer. É um Freud extremamente hedonista, é um Freud com uma ideia que temos que dar conta do nosso desejo via recalque. Então, o melhor texto, se eu tiver que sugerir, como é que tu quer pensar o pensamento freudiano nessa relação cultura-sujeito, evidentemente, além de Totem e Tabu, tem um texto que representa o primeiro grande mal-estar na cultura. É um texto de 1908, Moral Sexual Civilizada, ouça um título, Moral Sexual Civilizada e Doença Nervosa Moderna. O que essa civilização do início do século XX teria a ver com o sofrimento psíquico? E a doença nervosa moderna, ela está calcada em toda a questão, por exemplo, se nós quisermos pensar um elemento extremamente importante nessa lógica, princípio do prazer, desejo e proibição, que o recalque é o organizador da vida psíquica, nós vamos ter a histeria. Né? A histeria clássica, ela vem para falar de um tempo. A histeria está situada dentro de um escopo de uma cultura. Ela não está dissociada. As histéricas vienenses, ou as histéricas europeias, o termo que a gente quiser usar, elas são produto de uma época e de um tempo. De uma época do patriarcado, de um lugar onde a mulher não tinha lugar, onde a sexualidade feminina, mais do que nunca, era recalcada, proibitiva, intensa. Então, o mal-estar da cultura que a histérica denunciava era através do seu sintoma. O sintoma da histérica era um ato político, um ato de rebeldia. Era como a histeria podia reclamar daquilo que não tinha voz, que não tinha escuta, ela reclamava no próprio corpo. Evidentemente que todo o sistema médico da sua época colocou a histeria como algo desqualificado, como se a histeria fosse algo que tinha a ver, e não com todo um trabalho psíquico dessas mulheres, e não que a histeria não tenha todo o seu componente masculino, evidentemente, mas estamos calcando nesse diferencial freudiano e a capacidade de uma escuta do Freud para escutar que algo estava sendo dito. Então, a psicanálise nasce desse ato político dessas mulheres importantes e significativas. Eu sempre lembro do caso inaugural da psicanálise, Anna O, ou a Berta Pappenheim, né? Essa mulher, que foi um caso inaugural, do Breuer, nós estamos lá nos anos de 88, 81, nós estamos muito antes do jovem Freud, um médico neurologista, um neurofisiologista, quando ele descobre a Anna O. E a Anna O vai ser a prova dessa mulher com todas essas questões histéricas e depois vai ter uma história extremamente importante como alguém que vai se envolver com o serviço social, vai ter todo um trabalho importante na Alemanha, etc. Ou seja, toda essa rebeldia necessária que a histeria representa, todo esse quadro, esse cenário que tem a ver com a lógica do princípio do prazer, desprazer. Lembrem, é todo um tempo que o Freud concebe que o desprazer tem a ver com a frustração. O Freud, quando em 1897 ele diz eu não acredito mais na minha neurótica, que é a ideia do trauma factual, naquele momento o Freud se afasta um quanto da verdade material,
e vai se ocupar mais da verdade da fantasia, da verdade histórica, ele vai se ocupar especificamente do traumático pulsional. E tem esse tempo todo que esse trauma, que tem a ver com a verdade material, vai estar no subtexto freudiano, mas um subtexto que não ganha toda a relevância que precisa existir. Então, Freud vai trabalhar durante esses 30 anos com essa lógica importante e significativa. Essa lógica não é que ela deixe de existir, mas nós temos uma complexidade que até 1920, toda a problemática vista pela psicanálise freudiana era a psicanálise, o que eu faço com o meu desejo e com a fruição excessiva. Nós temos uma ideia de um recalque patológico pelo excesso, o não poder ascender no meu desejo, e isso causa sofrimento psíquico e causa mal-estar na cultura, com toda a protuberância da histeria, da neurose obsessiva, das clássicas neuroses históricas. Quando Freud vai andando e vai chegando perto dos anos 20, o mundo vai se transformando. A grande transformação que o mundo e a cultura passa, evidentemente, que o Freud até então não tinha vivido. O Freud tinha todas as questões, falávamos da integração dos povos, do racismo, do nazismo, tudo que a família freudiana viveu, mas eram coisas que o Freud ia administrando. Mas o grande fato importante, que é um precursor da virada de 20, é a Primeira Guerra Mundial. De 14 a 18, a Europa, como nós sabemos, com toda essa questão, ela foi destruída, a família Freud passou por várias privações de comida, de alimentação, os filhos do Freud foram para a guerra, os pioneiros da psicanálise foram para a guerra. Então, a guerra invadiu a Europa, invadiu as casas dos europeus e todo esse movimento psicanalítico ainda incipiente vai ter suas consequências diretas nisso. Então, o Freud vai ser um sobrevivente dessa primeira grande guerra importante. É um período em que também a sua clínica passa por uma defasta importante, porque não tinham pacientes clínicos, etc. Então, a Primeira Grande Guerra é um dos motivos importantes que vai desaguar 18 e 19 nas neuroses traumáticas. Então, a teoria do trauma volta. Volta porque tem um trauma importante e significativo que ficava de uma forma mais sutil, permeando o pensamento freudiano, mas a Primeira Grande Guerra traz as neuroses traumáticas para o primeiro plano. Ele traz os sonhos traumáticos. Lembra que lá em 1900, quando Freud inventou a psicanálise, os sonhos traumáticos, o Freud tentou explicar por uma lógica, prazer por uma instância, desprazer por uma outra. É uma explicação, digamos assim, claudicante, como Freud vai dizer no Além do Princípio do Prazer. É uma explicação que mancava, mas o Freud é como ele conseguia se virar dentro da máxima que o sonho é a realização de desejo, que o sonho tem a ver com a manifestação do inconsciente. Então, o Freud não tinha recurso para dar conta dos sonhos traumáticos. Então, ele retoma os sonhos traumáticos a partir de 19, ele retoma a questão do traumático da guerra, e nisso vai se unir o quê? Toda a complexidade clínica da compulsão à repetição. Compulsão à repetição, que são os imperativos categóricos, ao qual o sujeito se vê coercitivamente a ter que viver situações desprazerosas, se impor em situações de sofrimento. E o grande caso clínico, que, digamos, é uma espécie de golpe de misericórdia na hegemonia do princípio do prazer. Na hegemonia. Lembra? Até então ele era hegemônico. Era ele que existia dominando, claro, com o princípio da realidade enquanto agente de frustração. O grande caso freudiano é o retorno do Homem dos Lobos a tratamento para buscar o Freud em 19. O Freud tratou o Homem dos Lobos de 10 a 14. Foram 4 anos de análise, intensa, importante, 5 vezes por semana, calcada em toda a questão do desejo, da proibição, do recalque, etc., e todos os outros aportes que o Freud vai fazer nesse caso clínico, né? Mas em 19, o Homem dos Lobos volta a procurar o Freud dizendo que ele tem muitos dos sintomas que ele tinha em 1910. Então, ali desacomoda o pensamento freudiano, que já vinha se desacomodando e desacomoda no último tempo. A cultura vinha cobrando mais explicações, a clínica, representada nesse caso emblemático que eu estou trazendo, e evidentemente não é o único caso, mas é um caso emblemático, que levou o Freud a pensar, de novo, que situações traumáticas são essas. Tem 2 textos que vão nos levar aos tempos de 1920, de 1900 e de 1920. 2 textos que são imprescindíveis. Para compreender o Além do Princípio do Prazer, eu preciso conversar com o texto de 19, O Estranho, e eu preciso conversar com o Além do Princípio do Prazer, evidentemente. Por que eu preciso do estranho? Porque o estranho é justamente o que vai denunciar todo o caráter de estranheza que está por vir. O que está por vir? Esse desgarrado da pulsão de morte. Isso que o Freud lutou arduamente para não se haver.
O Freud, apesar de ser esse sujeito genial, esse sujeito além do seu tempo, esse sujeito que nos surpreende até hoje, para lidar com a questão da destrutividade humana, para lidar com uma destrutividade mais desgarrada, o Freud resiste. Resiste, tem alguns pioneiros que traziam algumas questões já importantes, né? Nós sempre temos que fazer tributo a uma mulher pioneira importante e significativa, falando em todas as questões das mulheres, que é a Sabine Spielrein. A Sabine Spielrein pode ser considerada a grande pioneira num trabalho de 1911, que é o grande antecessor da virada de 20, no trabalho dela, A Destruição como Causa do Dever. Esse trabalho é um clássico, a Sabina faz um trabalho importante, significativo, ela apresenta numa reunião da Sociedade Psicanalítica de Viena, o Freud acha muito interessante, mas diz que ele não consegue compreender toda a complexidade do trabalho dela. Ela vai merecer uma nota de rodapé, no Além do Princípio do Prazer, quando o Freud começa a falar da pulsão de morte, ele vai dizer, acho que muitas das coisas que eu estou falando agora, eu devo à doutora Sabine Spielrein, que na época ela me falava coisas que eu não conseguia absorver. A Sabina falou em 11. O Freud vai retomar isso, 19, 20. 19, no Estranho, ele começa a estranhar. Estranhar o quê? Principalmente essas questões que nós estamos falando. Lembra, o estranho é um outro atrevimento freudiano. Ele se atreveu em 13, Totem e Tabu, a adentrar ao território da antropologia. Mas ele entra como? Um mito científico. Ele diz, eu não vou discutir com os antropólogos, eu não tenho competência para isso, mas eu vou criar o meu mito científico, o mito da Horda Primeva e toda a complexidade que está posta nesse texto, que a gente pode botar a conversar depois, a permanência do pai da Horda em tempos de ditadura, ou em tempo de fascismo, em tempo de nazismo, de neoliberalismo, o que do pai da Horda retorna. Então, o Freud lá, com o texto do Estranho, o Freud vai entrar o quê? No terreno da estética psicanalítica. A estética que é patrimônio dos filósofos. Até então, a filosofia que tinha se ocupado da estética. O Freud diz, eu vou me ocupar de uma estética psicanalítica e vou me ocupar daquilo que normalmente os analistas não se interessam em se ocupar. Não da estética do belo e do sublime. A estética do belo e do sublime era a estética que os filósofos iam se ocupando. Eu vou me ocupar da estética do repulsivo e do doloroso. Eu vou me ocupar de uma qualidade do sentir. A forma como ele introduz o texto é belíssima. Só a introdução do texto já vale o texto. Se eu não quiser ler todo o texto, porque é longo, mas se eu ler a tradução dessa qualidade do sentir, dessa estética que remete à qualidade do que é repulsivo e doloroso, e quando ele põe o dedo na moleira dos analistas, dizendo que os analistas não querem pensar nisso, porque é pensar em si e pensar no outro, que é um pouco a temática do racismo. Nós não queremos pensar nisso, porque pensar no racismo é pensar em nós. Antes de mais nada, depois pensar no outro. Toda a violência que está posta na cultura, antes de mais nada, eu tenho que pensar que eu sou um ser violento. O que eu faço com a minha violência e o que repercute na cultura que eu estou inserido. Então, o Estranho é o texto de abertura dessa questão, porque o texto do Estranho tem dois grandes vértices nele. Num, Freud vai trabalhar pela lógica do princípio do prazer, ele não rompeu ainda. Todo o texto principal é retorno do recalcado, é o desejo que retorna e que por vias vai esse desejo. De uma outra parte tem o subtexto. E o subtexto normalmente é o melhor da festa. Por que o subtexto é o melhor? Porque o subtexto é quando ele começa a falar do quê? Do caráter repetitivo da pulsão. Ele pergunta o que se repete e por que se repete. E se repete nessa intensidade. Bom, essas perguntas, evidentemente, ele não responde. Ele vai ter que chegar a 20 e eu vou chegar um pouquinho no nosso texto central, que é o Além do Princípio do Prazer. E começando pelo próprio título. O próprio título já denuncia isso, esse além. Às vezes a gente discute de que além, que a palavra além, ela tem um duplo sentido. Eu posso falar que, como Freud, enfim, nomeou, ele diz além do princípio do prazer, eu quero falar de algo mais arcaico. O que a gente pode pensar que além é algo que está por vir. Não, está por vir, mas que já aconteceu e que o Freud até então não tinha podido se ocupar. Então, o além do princípio do prazer é se ocupar de algo mais arcaico, mais elementar e mais constitutivo do sujeito e da cultura. O que o Freud vai nos dizer é que o princípio do prazer, que até então foi hegemônico, ele é, na realidade, um segundo tempo.
ele é um vir a ser. O que tem nas origens do aparato psíquico, a qual todos nós carregamos, tem a ver com a questão do quê? De um outro princípio, que não é o princípio do prazer, que é o princípio da nirvana. A busca da descarga a qualquer preço. Se nós dizemos que o princípio do prazer buscava o prazer a qualquer preço, com a virada de 20 nós diríamos, olha, tem um princípio de nirvana, que é a busca da tensão zero, que é a busca da descarga. Isso é imperativo. E o princípio do prazer vai tentar negociar com essa força imperativa que tem a ver com o que ele vai nomear. No final do terceiro capítulo, é o momento que ele nomeia a pulsão de morte, né? E durante esses 3 primeiros capítulos, que é importante a gente caracterizar no pensamento freudiano, esses 3 primeiros capítulos, Freud vai se valer muito da biologia, né? Esses 3 primeiros capítulos, que é um quanto cansativo, que o Freud vai falar das amebas, dos protozoários, etc, etc. A gente tem que entender que o Freud, todas as vezes que ele vai ousar, né, penetrar em fronteiras não penetráveis, ele tem que se apoiar em algo. E tem uma velha frase, né? Ninguém nega as suas origens. E quando Freud vai romper com algo para poder avançar, ele retoma muito as questões da biologia. Então, a biologia é um diálogo, o diálogo com o corpo biológico é um diálogo constante. Só que o Freud, diferente de nós, ele consegue fazer um diálogo criativo entre o corpo biológico e o corpo pulsional. Nós, muitas vezes, ou fizemos um diálogo só com o corpo pulsional e desconsideramos o corpo biológico, né, e fragmentamos. O Freud faz um diálogo de uma interação entre esses 2 corpos que são concomitantes e dependentes. O corpo biológico, ele não existe sem o corpo pulsional e o corpo pulsional não existe sem o corpo biológico. E o Freud faz esse trânsito, evidentemente, a diferença entre o gênio e a xerox do gênio. Nós somos xerox deturpadas e não conseguimos fazer essa inter-relação que ele consegue fazer. O desafio é seguir fazendo. Então, os primeiros capítulos ele vai trabalhar sobre isso. A partir do terceiro capítulo, ele vai se desprender mais e vai entrar na especificidade do conceito de pulsão de morte, que é nosso objeto de estudo. E é muito interessante o início do 4º capítulo. De novo, não quero ler todo além do princípio do prazer, porque eu não tenho tempo. Eu vou ler, então, a partir do 4º capítulo. E o 4º capítulo, Freud diz assim, o que se segue é pura especulação, que o leitor pode levar em consideração para ver uma ideia vai chegar, ou pode desconsiderar. Especulação metapsicológica. Volta de novo o conquistador, volta de novo o aventureiro. Eu vou me aventurar a teorizar algo que até então eu não me atrevi a teorizar, que eu vou teorizar o conceito de pulsão de morte, né? Então ele começa a trabalhar o conceito de pulsão de morte durante todos esses capítulos, né? Ele vai nos dar subsídios para pensar nessa pulsão originária. Mas além do princípio do prazer, apesar de ser o nosso texto, ele é extremamente importante, mas ele não dá conta do conceito de pulsão de morte. O além do princípio do prazer é a certidão de nascimento da pulsão de morte, mas ele não é a constituição do conceito. Para que esse conceito ganhe vitalidade, para que esse conceito ganhe importância teórica, técnica, clínica, para conversar na cultura e na clínica, nós precisamos olhar rapidamente o trabalho que o Freud faz durante 10 anos, de 1920, 19 até 30. Essa década é fundamental para que a gente possa compreender a complexidade do conceito. Se nós ficarmos só com o texto de 20, nós empobrecemos o conceito e nós ficamos só com aquela ideia que a pulsão de morte é a busca do inorgânico. Ponto. Infelizmente, isso é pobre, isso desvitaliza o conceito e o conceito é muito mais do que isso, né? Então, a gente tem a obrigação de fazer rapidamente um percorrido entre 20 e 30 para poder fazer, ouvir e falar o texto freudiano. E o Freud vai se dedicar muito em relação a isso. Ele vai fazer um trabalho significativo e importante. Ele faz isso em 20 e depois ele vai para 23. Entre 20 e 23, eu sempre lembro, 3 anos de silêncio. Por que 3 anos de silêncio? Os biógrafos vão nos contar algumas coisas e aquilo que os biógrafos não contam a gente inventa porque a gente é criativo, né? Cada um pode inventar suas teorias porque o Freud não disse exatamente o que ele fez entre 20 e 23. Né? Ele escreveu a Psicologia das Massas, etc., mas ele tem um período de silêncio em relação à pulsão de morte. Uma das leituras que eu faço, ele criou um conceito tão desconcertante, um conceito tão polêmico. Se para nós é polêmico 100 anos depois, seguramente é o conceito mais polêmico freudiano, é o conceito de pulsão de morte. Porque ele é um conceito tão subversivo
quanto o conceito de inconsciente ou de sexualidade infantil, né? Mas ele é mais subversivo porque ele é muito mais desconcertante. Nós vamos encontrar analistas que vão dizer o conceito de pulsão de morte não tem a menor relevância. Assim como vai encontrar analistas como eu, apaixonado pela pulsão de morte, e vão dizer sem pulsão de morte não tem vida psíquica, a partir da minha leitura freudiana. Então, o Freud faz um silêncio, eu entendo que esse silêncio é importante, é essa temporalidade. É isso que a cultura não nos dá muitas vezes, tempo de elaboração, né? Eu acho que a Silvana ou a Josi usou o trabalho do luto. O trabalho do luto é um trabalho extremamente importante na organização da vida psíquica, né? Nós sabemos que o trabalho lá de 15, publicado em 17, Luto e Melancolia, ele é um clássico, ele é um trabalho extremamente importante, porque a partir de Luto e Melancolia, a vida psíquica do pensamento freudiano, ela vai circular entre o trabalho do luto versus o trabalho da melancolia. Toda vez que eu olho para o sofrimento psíquico da cultura ou do sujeito, eu vou ter que olhar como é que dá o trabalho do luto e o trabalho da melancolia. Se eu quiser olhar para a pandemia que nos invade, dos vértices de olhar isso é olhar desde onde estamos trabalhando pela melancolia e desde onde estamos trabalhando pelo vértice do luto. O luto com as suas potencialidades criativas e transformadoras, e a melancolia, que é a patologia, digamos assim, do encarceramento numa pulsão de morte, de uma destrutividade absurda que caracteriza aquilo que o Freud chama a eterna repetição do mesmo, né? Então, o trabalho do luto e o trabalho da melancolia são organizadores da vida psíquica e da cultura em qualquer tempo que a gente se atrever a olhar. Então, o Freud faz esse silêncio de 3 anos, que eu julgo que é um silêncio importante, um silêncio que nós temos que aprender também, porque provavelmente nós vamos poder teorizar, pensar, especular o nosso tempo depois de um tempo. Qual é o tempo que nós vamos precisar de elaboração para nos darmos conta de tudo que nós estamos vivendo? Nós não sabemos, mas precisamos de um tempo, né? Aquele tempo do clássico texto freudiano de 16, né? Que é o texto que ele é o texto do dia. Talvez ele seja mais texto do dia do que o próprio Além do Princípio do Prazer, apesar de seus 100 anos, né? Que é o texto sobre a transitoriedade. O texto de 16 sobre a transitoriedade freudiana, ele é o texto da hora, né? Se a gente, de novo, não quiser ler nada em Freud, vamos ler sobre transitoriedade, porque a transitoriedade que o Freud está posto ali, ela faz pensar toda essa contingência que estamos vivendo e como administramos e toda essa questão, né, do como vamos nos reconstruir depois desse tempo. Lá tem a ver com a guerra, aqui tem a ver com uma outra guerra, né, e uma guerra que, evidentemente, o Freud também viveu na sua famosa gripe espanhola, que a gente pode voltar a discutir depois de um segundo tempo. Então, 23, o Freud vai trabalhar o eu e o id, é a segunda tópica, é a complexidade de uma outra tópica, né? Se nós olharmos o modelo de aparelho psíquico que o Freud nos legou em 1900, ele é um aparelho linear, ele é um aparelho muito mais didático, para que a gente possa estudar e pensar a complexidade do sujeito psíquico, mas a tópica de 23, digamos assim, ela é tridimensional. Ela tem uma complexidade, ela tem uma interação e ela vai albergar toda a complexidade da dualidade pulsional, pulsão de morte versus pulsão de vida ou eros, né? Então, aí nós começamos a trabalhar, e o Freud vai trabalhar esse texto, ele vai integrar a sua teoria, ele vai permitir que a gente, a partir da segunda tópica, com essa nova teoria pulsional, nós possamos especular como nos constituímos como sujeito, e sujeito isso incluído numa ordem cultural. Então, o eu e o id é esse clássico, onde o Freud retoma e faz uma integração de algo que tinha ficado silenciado em 1920. O texto, talvez, que eu digo que é o ponto de inflexão, que é o texto em que o conceito de pulsão de morte vai ganhar todos os contornos necessários para que a gente possa pensá-lo em termos metapsicológicos, é o texto de 24, o problema econômico do masoquismo. Então, a ideia do masoquismo, a ideia da autodestrutividade e a relação da destrutividade do outro, o texto que nós vamos balizar. Se nós quisermos olhar para o nosso tempo, se nós quisermos pensar as nossas questões, nós vamos olhar as questões do masoquismo. Naquela máxima do masoquismo em mim e o masoquismo no outro. Como se dá esse jogo, né? Eu também digo que, além do trabalho do luto e o trabalho da melancolia, como as duas grandes questões dinâmicas, em termos dinâmicos, trabalho do luto e trabalho da melancolia, sustentado em dois grandes construtos teóricos.
trabalho do luto e o trabalho da melancolia tem como base a dialética entre narcisismo e masoquismo. Narcisismo e masoquismo é o construto teórico que baliza toda a transformação do jogo entre trabalho do luto versus trabalho da melancolia e as transformações ou as repetições tanáticas da história do sujeito e da cultura que nós estamos inseridos. Né? Nós podemos nos perguntar o que da pandemia de 1920 repete em 2020. O que é da ordem de uma compulsão à repetição que nós não podemos apreender nesses 100 anos. Algo nós não podemos aprender, ou muitos algos nós não aprendemos. Né? E acho que complexizamos uma série de fatores importantes na destrutividade humana coletiva. Então, o texto de 24. O texto de 24, nós temos que falar do texto de 25, e o texto de 25, que é o texto da negativa, nós temos que falar sempre dentro daquele vértice para que a gente desfaça o que muitas vezes a cultura nos implica, que é a ideia que a pulsão de morte ela tem a ver só com questões tanáticas. A pulsão de morte ela está implicada nas questões tanáticas, na destrutividade letal. Mas a pulsão de morte ela é mais do que isso. A pulsão de morte ela é, por excelência, uma intensidade, que não tem qualidade. Ela é uma força que brota, é uma força centrífuga e que a intenção dela é a descarga. E que a função da libido, de Eros, da pulsão de vida, é conter, transformar e fazer trabalhar. Também alguém disse durante as falas iniciais, né, que os momentos de crise são importantes. Todos os momentos de crise são o quê? Todos os momentos de crise, em termos pulsional, é a pulsão de morte desacomodando o que está acomodado. A pandemia desacomodou. Podemos dizer assim, a pulsão de morte cria problema. Quem cria a solução é a libido. Então, isso é extremamente importante nós compreendermos que quem cria todo o problema na cultura é a pulsão de morte. Quem vai ter que resolver é a libido ou a Eros. Mas se a pulsão de morte não criasse problemas, provavelmente nós não estaríamos aqui conversando via online, porque ela criou problema e o mundo, a tecnologia, com as coisas letais e com as coisas pró-vida, está nos possibilitando esse encontro. Está nos possibilitando aquele show belíssimo que nós assistimos, que nos deleitamos, que foi importante, intenso, apesar de toda a questão da imagem, etc., que evidentemente seria muito diferente se nós estivéssemos agora no salão de eventos onde teria acontecido. Todo um espaço propício para isso. Mas temos toda uma questão importante e significativa do que desse trabalho potencial criativo da pulsão de morte. Né? A ideia desse potencial, dessa pulsão de morte que nos põe a trabalhar, porque cada vez que ela desorganiza, ela faz o quê? Se a libido for trabalhar, a libido vai criar alternativas, vai criar saídas. Se a libido não puder, se a libido for frágil, se a nossa capacidade de investir nos nossos projetos for muito frágil, nós vamos sucumbir. Sucumbir à morte psíquica, à morte do desejo, nós vamos sucumbir aos sistemas ditatoriais que invadem o país, né? O que o Carlinhos dizia, vivemos momentos sombrios, importantes e intensos, né? Temos um desgarrado pulsional e intenso e destrutivo. Bom, mas tem algo que nós temos como também trabalhar libidinalmente, e a Bienal é isso. A Bienal, nós estamos aí 150 pessoas tentando pensar e conversar sobre alternativas para o mal-estar que nos habita, nas suas mais variadas facetas. Isso é libidinizar, isso é sairmos com questões reflexivas e também questões que vão implicar em ações transformadoras, etc. Então, o texto da negativa, que é um texto de 25 do Freud, ele é extremamente importante porque é um texto onde tu vai resgatar essa positividade da negatividade. Tu vai resgatar e vai poder construir a partir de Freud e, evidentemente, a partir de outros autores, esse caráter, essa potencialidade criativa, essa potencialidade intrínseca. Por que é potencialidade criativa, assim, também tem outro vértice, assim? É que é a possibilidade de nós nos conectarmos com as nossas fragilidades, transitoriedade. O Freud diz, sabermos mais da nossa transitoriedade pode ser algo extremamente importante para que a gente possa avançar, né? Saber da morte, daquilo que nós podemos saber, já que ela não é representável, mas temos como saber a partir da morte do outro, saber disso pode ser muito libertador.
né? Nós podemos usar um conceito clássico freudiano, polêmico, mas clássico, que é a velha questão do complexo de castração. Nos reconhecermos castrado, e a pandemia veio para dizer isso, ela se instalou. Se eu, nas minhas questões narcísicas, desconsiderava a minha fragilidade, a pandemia veio para dizer isso com todas as letras, né? E nos obrigando a pensar em alternativas, né? Bom, e eu acho que eu vou me encaminhar também para os fechamentos das minhas ideias, e eu quero, evidentemente, falar do texto de 30. O texto de 30 é o mal-estar na cultura, é o texto que a gente pode chamar aonde o conceito de pulsão de morte, então, vai adquirir a sua real maturidade. O conceito de pulsão de morte vai se adquirir aquilo que Freud vai dizer, a pulsão de morte é a pulsão por excelência. A pulsão de morte é a pulsão das pulsões. E que a pulsão sexual é um sucedâneo que implica nisso, sim, mas ela vai entrar no segundo tempo para poder fazer todo esse trabalho que em algum momento eu tentei desenhar para vocês. Mas então, aquilo que ele chama, e tem uma palavra que eu gosto muito, que o Freud diz em relação à pulsão de morte, que eu digo que essa palavra só existiu, acho, em português, né, quando Freud fala da ubiquidade da destrutividade não erótica. Essa palavra ubiquidade, provavelmente, nós só ouvimos em Freud e todos os tradutores das versões novas manteram a palavra ubiquidade, né? E que provavelmente eu não li nunca em outro lugar essa palavra, né? Que ubiquidade nada mais é que a onipresença. Né? Então, a onipresença da pulsão de morte, o que o Freud está nos dizendo? A pulsão de morte está presente no começo, no meio e no fim da vida psíquica de cada um de nós. Ela é inerente, ela é constitutiva. Abre todo um leque para pensar. A pulsão de morte é constitutiva, a pulsão sexual é construída no encontro com o objeto, com a cultura, com a libidinização, com uma série de processos necessários para que haja vida psíquica, para que haja vida de relações. Então, o mal-estar na cultura é um texto importante. Nesse texto, o Freud vai citar várias coisas que nós poderíamos passar aqui mais algumas horas conversando, mas vou citar 3 grandes coisas que o Freud cita em relação à questão do sofrimento humano que nos interessa nesses tempos sofridos que nós estamos falando. Lá o Freud fala no ponto 3 e entre o ponto 3 e o ponto 5. Ele fala as 3 grandes fontes do sofrimento humano. Ele diz a fragilidade dos nossos corpos, todos nós estamos sabendo mais do que nunca, as forças da natureza, estamos sabendo mais do que nunca, e a convivência com outros seres humanos. Lá pelas tantas ele diz, inclusive eu acho que a convivência com outros seres humanos é a maior fonte de sofrimento do ser humano. No mal-estar na cultura é que ele diz, tomando uma fase do Thomas e do Plauto, o homem é o lobo do homem. Né? Acho que a gente tem que reouvir essas frases, né? Quando a gente pensa em toda essa problemática da cultura que nos abate e que é histórica da humanidade, essa frase que o Freud toma, que o homem é o lobo do homem, ele está falando de uma força intensa, importante, destrutiva, de uma destrutividade tanática, que desorganiza, que torna o outro como objeto, a destrutividade, evidentemente, a música falou da integração, a música falou também das questões culturais, a música falou também dos contextos em que as coisas acontecem e a forma como acontece. Se nós falarmos do Brasil, e não poderia terminar a minha fala sem falar das questões destrutivas, por exemplo, toda a questão do genocídio do povo negro, algo dramático e intenso, que ocorre dia a dia, hora a hora, em qualquer momento. Nesse momento tem vários negros sendo mortos nesse país, né? Que tem a ver com a estrutura política social, que evidentemente torna essas coisas muito mais dramáticas, muito mais intensas. Então, se a Bienal tem uma função, e está tendo, de nos fazer, desde as músicas, desde as falas iniciais, a pensar que lugar é esse e qual é a responsabilidade que nós temos. Principalmente, qual é a responsabilidade que os analistas têm. Não é só a responsabilidade da cultura como um todo. Eu tenho trabalhado, e eu acho que a gente tem que trabalhar para a responsabilidade social que nós temos a partir do nosso saber. Se nós temos uma teoria, nós temos um saber, nós temos um conhecer, nós temos instrumentos técnicos, além de utilizá-los, evidentemente, no dia a dia das nossas clínicas, qual é a intervenção que a gente faz no social? Né? Qual a intervenção que a gente faz para que o social também adentre as nossas instituições? Né? E quero fazer um último assinalamento importante.
né, que tenho trabalhado muito em vários locais, que é a minha preocupação da ausência de analistas negros nesse país. Que as instituições psicanalíticas, não só de Ribeirão Preto, colegas de outras instituições, pensem o que acontece em nossas instituições, que racismo é esse, que as instituições psicanalíticas, ou elas têm um negro único, do qual representam em algumas instituições, do qual a Vânia Cidade representa em outras instituições, e temos alguns outros colegas. Mas, evidentemente, nós reproduzimos o mito do negro único. Então, as instituições psicanalíticas têm o dever de se perguntar e, a partir da resposta, poder instrumentalizar mecanismos para justificar e transformar essa ausência maciça. Porque eu só acredito que a psicanálise vai seguir vitalizada se a gente puder fazer essa integração dos marginalizados e dos exilados, ou os que seguem na diásporas forçadas das nossas instituições. Muito bem. Muito obrigada pela escuta de vocês. Muito bem, Inácio. Muito bem. Eu nem precisei ficar te pressionando com o tempo, né? Belíssima a sua fala. É impressionante, assim, que a sua paixão, né, e o conhecimento profundo da obra freudiana vai nos contagiando, né? Então, parece que você fica quase que contando para a gente um conto a respeito desse gênio chamado Freud, né? Que abriu e abre, né, esse campo de conhecimento tão fecundo, tão criativo, tão em expansão. Muito obrigada, viu, pela sua fala. Agora, nós abriremos para as questões, para os comentários, para as perguntas. Então, eu vou pedir o seguinte: escrevam nos chats, tanto do Zoom quanto do YouTube, que os nossos relatores, que estão aqui também nos acompanhando aqui nos bastidores dessa mesa, a Marta Daúde, a Fabiana Goulart, o Mauro Balieiro, a Maria Aparecida Pelissari, a Vanessa Zagato e o Felipe André, eles vão direcionar as perguntas para a Denise Antônio e a mim, para que a gente, então, direcione aí para os nossos conferencistas, para o nosso conferencista, e acho que o Carlinhos também vai ficar aqui. O Carlinhos Antunes também está na sala, e ele vai também poder responder perguntas para o público. Tá bem? Eu gostaria de fazer um lembrete aqui, que é o seguinte, que esse evento está sendo gravado. Então, quem não quiser aparecer na tela, deve manter a câmera fechada. Tá bem? Então, vamos agora à primeira pergunta. Nós temos uma pergunta da Marina Deuduca Celilo, ela faz primeiro um comentário, viu, Paim? Que contextualização interessante sobre a pulsão de morte. O trabalho do Freud eclode perto da semana de 1922. Parece que a cultura tinha a pré-concepção da mesma, e nessa década pode-se fazer vista, assumida. Lindo encontro, vida/morte. Por favor, Paim, você comenta? Talvez comentar, acho que especificamente ali, acho que o link daquela Marina fala da Semana de Arte Moderna em 22, né? E que a Semana de Arte Moderna 22 tem várias coisas importantes, né? Tem toda uma questão contemporânea no sentido disso que ainda segue sendo uma questão importante para nós brasileiros. Qual é a nossa identidade? Quem somos, né? As famosas miscigenações, as coisas que acontecem, todo aquele movimento antropomórfico que tinha toda uma concepção, que a Semana de Arte Moderna também, eles retomam muito o texto do Totem e Tabu freudiano, né? Toda a ideia de algo que tem que ser mastigado, devorado, transformado, assimilado para ser nosso. E não é como se fosse já, quando a gente estuda essas questões do contemporâneo, se fala muito do ser colonizado, né? Evidentemente o colonizado pela questão do racismo, o colonizado pela questão da nossa língua, o colonizado por vários sentidos, né? Já era todo um movimento que visava uma descolonização.
E, evidentemente, esse processo de descolonização vai acontecendo, vai se transformando, e quando tem toda essa ideia que eles pegam de totem e tabu, a importância do devorar, para assimilar, que isso é diferente de ser uma colagem, isso é diferente de ser uma imitação, isso é diferente de pegar um conceito e tomá-lo como seu e não devorá-lo, transformá-lo e dar um sentido próprio. Né? Então, eu acho que a identidade brasileira ela está nesse trânsito, nesse vir a ser, de ter uma característica própria que tem a ver com o que é do outro e o que é meu, o que eu faço com isso para ter as particularidades necessárias. E que, para isso, evidentemente, o conceito de pulsão de morte, no sentido que a gente pode atribuir a Freud, ela tem essa função, porque ela tem essa função de desacomodar. Ela tem essa função de nos fazer perguntar quais são as alternativas e quais são os caminhos para que tu possa fazer esse processo de assimilação, que não seja um processo de subordinação, que é totalmente diferente, né? E que esse processo da imitação possa ser transitório em nome do que o Freud fala de uma real identificação com a escolha e com a história da Elaine, né? Que ela brinca sério, né, que a pulsão de morte talvez fosse mais viva que a pulsão sexual de Eros, né? É claro que é sim e não, né? Claro que a particularidade da pulsão de morte que eu quis destacar para vocês é a pulsão de morte ela ter esse descompromisso, né? Ela é e ela, né? Quando a gente quiser comparar com as forças da natureza, né? Tanto que o Freud diz, né? O quanto da natureza psíquica que é inapreensível é a totalidade da pulsão de morte, né? Então, ela é uma intensidade importante e significativa que, quando Eros se utiliza bem dela, tem toda uma criação importante e significativa nas nossas histórias, né? Nós precisamos, evidentemente, de Eros, e Eros tem que fazer a função de ligar, transformar, e o Freud é incansável nisso, né? De trabalhar, transformar e dar novos destinos a ela. Mas que ela tem essa função prioritária. Quando o Carlinhos fala de conflito, conflito existe sempre porque tem forças antagônicas. E a força antagônica pulsional tem a ver com esse trabalho da pulsão de morte. Ela que não nos deixa dormir. A pulsão de morte que nos tira o sono. Quando a gente está angustiado, é a pulsão de morte que está mais desgarrada, né? Então, esse trabalho psíquico que nos desacomoda, ela é tão importante, tão significativa, porque justamente isso, né? O que a libido vai fazer com ela é o que nos interessa. Mas realmente, Elaine, o que tu disseste é interessante, é importante. Claro que o Freud vai dizer sempre, nós precisamos sempre das duas pulsões. É precipitado nós julgarmos sem olhar o contexto, o que está acontecendo, para julgarmos aonde está o fator desequilíbrio ou o fator mais tanático entre o encontro das duas. Mas que elas são fundamentais e importantes. Mas sempre destacando esse caráter, assim, que a libido, na realidade, é muito mais conservadora que a pulsão de morte. A libido, ela tenta acalmar, ela tenta apaziguar, ela tenta colocar as coisas, tranquilizar. E a pulsão de morte, ela está ali sempre inquietando. Por quê? Porque ela é questionadora por excelência, digamos assim. Bom, quanto à questão do racismo nos institutos de psicanálise ou racismo estrutural, claro que isso eu vou pincelar algumas coisas. Evidentemente, a Olga que pediu e a outra colega, eu acho que esse é um desafio que tem que ser levado para dentro das instituições, psicanalistas principalmente, e para os seus institutos, né? E o racismo estrutural é aquela máxima, né, que o Silvio de Almeida, aí, que é esse grande historiador, filósofo, historiador não, ele é filósofo e jurista, né? Entre outras coisas. O que é o racismo estrutural? O racismo estrutural comporta três grandes coisas: econômicas, subjetivas e políticas. Essa tríade, economia, política e subjetividades, isso vai estruturar esse racismo estrutural que, se nós olharmos a história do Brasil, nós temos N caminhos para justificar como é que esse racismo estrutural, em termos de cultura, vai se fazendo acontecer. O desafio que está posto para nós psicanalistas é poder trabalhar, porque assim, eu tenho sempre dito, a academia, as universidades, as cotas, depois desses 10 anos, a academia tem produzido muito, né, de produções sobre de cunho psicológico e de algum cunho psicanalítico sobre as questões do racismo. As nossas instituições, a produção praticamente é zero.
dentro das instituições psicanalíticas, da qual nós fizemos parte, todos nós aqui, a produção de trabalho sobre racismo é mínimo, né? Não tem trabalhos de relevâncias maiores, né? Inclusive minhas. Não estou dizendo que... Por que não produzimos? Porque não pensamos. Porque não pensamos, não nos implicamos. Se não nos implicamos, não tem a transformação. Então, esse racismo estrutural, ele faz parte, ele está dentro das instituições. Eu sempre digo, no atual cenário brasileiro, pré-condição para ser analista é ser branco. Primeiro, se tu for branco, tu vai decidir se tu vai ser analista ou não. Se tu for negro, tu já tem um problema de base que dificilmente, a não ser por exceções, né, o que a Neuza Santos diz no livro Tornar-se Negro, a velha questão das exceções. Eu represento essa exceção, a Vânia Cidade representa essa exceção, e alguns outros colegas, né? E que essas exceções têm um problema para a população negra, que eu me dou conta só agora. Por que eu causei um problema? Eu também tenho uma dívida com a população negra. Porque eu corporifiquei a ideia do negro único. Quando eu corporifiquei isso, eu legitimei a teoria da meritocracia. É dizer, se o Inácio é esse sujeito brilhante, que estuda Freud, que faz conferência, que é convidado para a Bienal, que já foi a Ribeirão várias vezes e que tem grupo de estudo, significa que qualquer negro pode chegar a esse lugar. Não. Eu posso porque eu tenho uma história familiar atípica. Não é a história da população negra, na sua maioria marginalizada. Essa população que só atingiu a universidade porque houveram ações afirmativas. Então, acho que o desafio das instituições é fazerem ações afirmativas. A minha sociedade está começando a discutir isso hoje, casualmente. Eu não estou lá porque eu estou aqui e o pessoal começou a discutir um anteprojeto sobre ações afirmativas para viabilizar a entrada de negros nos institutos. E a grande temática que eu sugiro que os institutos estudem, porque se somos, fora as exceções, evidentemente, 90,9% de brancos, a temática que vocês têm que trabalhar não é racismo, e sim branquitude. Claro que racismo e branquitude trabalham o tempo todo junto. A branquitude, que é justamente esse lugar de privilégio histórico que a população negra foi privada e que a população branca tem acesso exclusivo. E se nós quisermos um reduto de branquitude no topo, é qualquer instituição psicanalítica. Não precisamos para lugar nenhum. Se nós quisermos encontrar onde a branquitude está posta na sua plenitude, pode pegar qualquer instituição, não precisa nem pensar. Qualquer sociedade das 18 que nós somos, pegue qualquer uma delas, ali vocês vão ter o material farto para trabalhar branquitude. Nós não precisamos sair dos nossos quintais. Antes da máxima, vamos cuidar do nosso quintal, para depois cuidar do quintal do vizinho. Então, a temática disso, acho que tem que ser discutido, tem que ser trabalhado, tem que ser teorizado e tem que ser, evidentemente, proposto ações. E eu acho que começar pelos institutos é um bom caminho, porque é onde nós vamos estar formando o analista de amanhã. Já que os analistas formados, o trabalho é bem mais árduo para tirarem das suas áreas de privilégios. Muito bem. E todos nós já sabemos disso, que a nossa cultura contemporânea, né, não só agora nesse contexto, mas todo esse início do século XXI aí, ele é marcado por toda uma mudança estrutural importante, tudo aquilo que organizava o nosso aparato psíquico e a cultura calcado na recalque e na lei, ela entra em falência. Então, esse processo em que a lei interna e externa está sob colapso, e um colapso importante, evidentemente, a lei que a libido também representa, ela tem a função de conter, transformar e dar novos destinos. A partir do momento em que existe essa falência instituída, evidentemente a pulsão de morte fica muito mais liberada, e a pulsão de morte, uma vez liberada, né, ou pouco contida, talvez seja a palavra mais adequada, ela vai se descarregando pelos pontos frágeis da cultura. Quais são os pontos frágeis da nossa cultura? Estamos falando de racismo? Não há caso, porque o racismo é o grande representante do ponto frágil, porque racismo fala de coisas econômicas, fala de coisas políticas, fala de questões subjetivas, né? Então, o racismo é um combo de coisas importantes que temos que ver com toda a miséria do povo brasileiro. Nós não estamos descaracterizando que tem toda uma população que vive marginalizada e que sobre ela é descarregado uma série de coisas importantes, né? É toda a questão que quando a gente olha o problema social e o problema que acontece, por exemplo, a pergunta que pode ter uma resposta muito simples: por que os presídios brasileiros, a maioria é população negra? Uma resposta que o branco me diria: porque o negro é mais violento. O branco me diria isso: olha, tanto vocês são mais violentos que os presídios do Brasil inteiro, a grande maior parte da população é população negra.
Essa é a resposta que um branco da branquitude me diria, e é um fato. Agora, o que ele desconsidera, que tem a ver com essa descarga letal, que ele desconsidera que essa população ela vive em situação de pura miséria, que não tem alternativa. Quando as leis trabalhistas são mudadas nesse país, nós temos que nos perguntar do que se trata isso. As leis trabalhistas, quem é que vai pagar a conta disso? Quem vai pagar a conta é essa população desassistida, né? Nós que temos trabalhado tanto home office, vai ser um problema essa população que trabalha home office, que é empregada, ela vai trabalhar mais e vai ganhar menos. Ela tem que saber disso. Ela é uma falácia achar que home office é ter autonomia, é ter trabalho mais livre. Não, vai ser trabalho escravo, instrumentalizado pelo Estado, que vai defender a tese que tu pode ficar em casa, que tu vai ter mais recurso, tu pode cuidar dos teus filhos. Não, a demanda vai aumentar e tu vai ter um trabalho de 24, 12 horas para dar conta de todas essas demandas. Então, a descarga e a questão social tem a ver justamente com a falência da lei e a lei que devia ser instrumentalizada por uma questão libidinal do reconhecimento do outro. A Denise tem uma pergunta. Vai. Aí, é da Josimara para você. Ela fala assim: o Carlinhos está me fazendo pensar no narcisismo das pequenas diferenças, nossa necessidade de sermos especiais. Como isso se integra à destrutividade? A pergunta da Josimara, eu vou precisar de 10, 15, 20 minutos, aí vamos ficar até a meia. Ixi! Não, eu acho que é uma pergunta importante, significativa. Eu acho que a Josi resgata um termo que o Freud, por excelência, vai usar lá no Mal-Estar na Cultura, o narcisismo das pequenas diferenças, né? E fala o quanto ele é destrutivo, né? Por que ele é destrutivo? Porque é justamente nessa necessidade de provar o quanto eu sou especial, né? Nas culturas com os dialetos, etc., né? Temos vários exemplos dessas questões, o Freud até usa lá os exemplos entre o alemão do sul e do norte, né? O que isso pode levar, né? Porque, assim, quando eu dizia para vocês que a problemática que sustenta a metapsicológica, o sujeito freudiano, a partir dos anos 20, é o jogo entre o narcisismo e o masoquismo, que talvez por aí, José, a gente possa ter uma resposta importante, porque, na realidade, para mitigar os efeitos destrutivos do masoquismo, eu preciso do narcisismo da libido, que possa trabalhar, transformar e fazer todo esse trabalho do luto, esse trabalho de avançar, de trabalho de reconhecer as diferenças. Porque a dor, a experiência de dor, ela é extremamente importante nesse processo de diferenciação trabalhada, né? E quando essa questão narcísica, ela sobrejulga a questão masoquista, é aí que nós vamos ter, talvez, o conceito do Green tão importante do narcisismo de morte, né? Que é esse narcisismo de morte que tem a ver com não suportar esses pequenos jogos. Talvez o que o Carlinho diz, né? Que ele diz duas palavras, várias coisas importantes, né, Carlinho, que nos interessam, né? Tu usou a palavra conflito, e conflito é importante. Conflito não é ruim. O problema é o que eu faço com o conflito. O conflito é porta de entrada. O conflito é o que pode romper com o narcisismo das pequenas diferenças, né? O narcisismo que eu posso dizer que eu sei Freud de um jeito, eu sou melhor que o colega que estuda Winnicott. Isso é narcisismo das pequenas diferenças, né? E que não vem para transformar. Agora, se a gente consegue pensar as diferenças e as semelhanças, nós temos chances de avançar, né? Então, o conflito, que é tudo que deixa de existir. Quando o Freud começa a trabalhar a partir dos anos 20, o Freud fica muito inquieto, porque toda a lógica que ele trabalha até os anos 20 é a lógica do conflito, do desejo e da proibição. E como é que a gente vai lidando com essa questão? Quando ele vai falar desse desgarrado, desse arcaico, dos traumas precoces, a gente sai da área do conflito. Nós ficamos numa área de uma indiferença. Nós ficamos numa área em que esse jogo de força se esvanece e o sujeito fica eternamente repetindo algo sem sentido, né? Ou aquele filósofo que eu gosto muito, Byung-Chul Han, aquele filósofo coreano de Berlim, né, que ele fala de uma marca da nossa sociedade, que é essa sociedade que ele diz mais do que nunca calcada numa ideia de eficiência, numa ideia de desempenho, numa ideia de chegar a algum lugar que o sujeito nunca vai chegar. E que a cultura impõe de tal forma e tal intensa e que o narcisismo de morte se impõe. E a pulsão de morte, evidentemente, ela vai esvair
levando o sujeito à sua destruição. Mas a temática do Narciso das Pequenas Diferenças é um grande desafio para o nosso tempo, assim.